Vamos abrir o texto? Juju? Colossenses 3, versos 16 e 17. Passa, Juju, para eu ver. Isso, vamos lá? Vamos ler juntos? Lá do início, Juju. Juntos? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Vamos começar de novo? Parece que a gente está meio disperso. Vamos declarar juntos? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Pode voltar lá para cima, Juju. Nosso entendimento vem caminhando já desde o ano retrasado, na exposição da obra completa de Cristo Jesus. Isaías capítulo 53. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. A exposição desse texto em Isaías 53 foi o start, o início, o ponto inicial, para compreendermos que a única forma de vencer a transgressão pela qual Jesus morreu por nós, de vencermos a iniquidade pela qual Ele foi esmagado em nosso lugar, é quando mudamos a nossa maneira de pensar. Não é um rito mágico. É um contínuo desenvolvimento de relacionamento. Então começamos a abrir alguns entendimentos, como 1 Coríntios capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz que quem entende bem as coisas do homem é o Espírito do homem, mas quem discerne as coisas de Deus é o Espírito de Deus. E ele diz, mas quem tem o Espírito discerne bem todas as coisas. E aí ele vai dizer quais coisas são essas, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca chegaram aos sentimentos dos homens. Então nós não estamos falando de coisas naturais, nós estamos falando de coisas espirituais. E eu tenho um pouquinho de dificuldade com a palavra sobrenatural, porque a palavra sobrenatural ela já carrega uma carga tão interessante, já está acoplada à ideia de sobrenatural, fantasma, curupira, saci pererê, mula sem cabeça, não é? Já está associada à ideia de sobrenatural, aquela série que passa na televisão, Supernatural, não é? A gente acha que são coisas macabras. Ao natural, o que é do homem, e ao espiritual, o que transcende a realidade do homem. O apóstolo Paulo diz que só quem tem o Espírito é capaz de entender aquilo que vai além da compreensão do homem. É a compreensão do Espírito, do que é espiritual. Está claro? O apóstolo Paulo vai dizendo que se nós fomos ressuscitados com Cristo, em Colossenses 3, lá no início, então nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Em Romanos 12 ele diz,
que nós não devemos tomar a forma do aion, do pensar deste tempo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. O termo que ele usa, metanoia, mudança de pensar. A obra de Cristo na cruz, ela é percebida em nosso espírito, mas para que ela possa ser vivida em nossos gestos, atitudes e palavras, ela precisa ser elemento de transformação em nosso pensar. Está claro isso? Chegamos ao Salmo 119, onde nos diz que a lei, o mandamento, o estatuto, o preceito, a palavra de Deus, ela deve ser o nosso prazer, a nossa alegria, e a aplicação do entendimento é exatamente essa, que aquilo que Deus pensa a meu respeito é o que deve permear o que eu penso acerca de todas as coisas. E o Salmo 119 vem descortinando este entendimento, que há uma mudança de fato na maneira de pensar, mas não é uma mudança ideológica, proposta de fora para dentro pelo racional, é uma mudança espiritual, que transforma nosso querer, nosso sentir e nosso fazer de dentro para fora. E talvez esse seja o grande drama da religião no nosso tempo. A proposta religiosa em nosso tempo parece que propõe que a gente mude fora e vai exercitando uma mudança fora para ver se a gente muda por dentro. Quando na verdade a palavra nos propõe que a mudança seja feita dentro, e a partir do momento que há uma mudança dentro, mudam os pensamentos, mudam os sentimentos, muda a atitude. Por isso que muitas vezes a doutrina, a palavra doutrina, ela parece uma camisa de força, que nos amarra e nos molda a um entendimento, quando na verdade esse entendimento deveria fluir em nosso espírito como compreensão de quem Jesus é e mudar a nossa maneira de pensar e de ver as coisas. No Salmo 119, começamos a ter a compreensão de como a palavra muda algumas coisas em nós. E distribuímos isso em 4 aspectos. Os aspectos emocionais interiores, os aspectos das situações que nós não podemos mudar, o aspecto das relações interpessoais e o aspecto da perseguição, que nós compreendemos que não é um evento, mas um confronto de realidade. E o apóstolo Paulo vai descrever esse confronto em Colossenses 3 como algo que você deve despir e algo que você deve vestir. Depois, se você puder ler todo o texto de Colossenses 3, você vai entender o que eu estou dizendo. E nós já expusemos isso abundantemente em outros domingos. O que é o conflito dos valores? É aquilo que eu tenho que tirar e aquilo que eu tenho que colocar sobre mim. E depois disso, o apóstolo Paulo vai trabalhar exatamente essa perspectiva. A palavra de Cristo habite abundantemente em vós, em toda sabedoria, para que vocês possam ensinar e admoestar uns aos outros, cantando ao Senhor com graça em vossos corações, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E ele dá o checkmate no verso 17, quando ele diz: e tudo que você fizer, quer em obra, quer em palavra, tudo que você faz ou diz, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por tudo. Isso desmonta uma série de situações.
Hoje nós vamos nos focar nas primeiras expressões. Vamos lá, Juju. A palavra de Cristo habite em vós. O que é esta palavra de Cristo e o que é este habitar? O termo traduzido por palavra é o termo logos. O mesmo que nós vamos encontrar em João capítulo 1. Juju, vê se o texto está aí. Pode passar, pode passar. Isso. Vamos ler? Juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra verbo utilizada pelo apóstolo João é a mesma palavra utilizada pelo apóstolo Paulo. Logos. Ele vai dizer que no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Vocês lembram a narrativa da criação em Gênesis capítulo 1? Disse Deus. E à medida em que Deus ia dizendo, todas as coisas eram colocadas nos seus devidos lugares. Se você prestar atenção na narrativa da criação em Gênesis capítulo 1, você vai encontrar dois momentos muito específicos. Um desses momentos é chamado pelos pesquisadores, pelos estudiosos da Bíblia de ex nihilo, que significa a criação que vem do nada. E ela é manifestada pelo verbo grego, pelo verbo hebraico bará. No princípio, Deus criou de onde não havia nada. E vamos perceber que depois dessa criação do nada, há um segundo momento criativo, onde Deus vai ordenando que as coisas anteriormente criadas estejam sendo encaixadas nos seus devidos lugares. O Logos encaixa as coisas nos seus devidos lugares. O Logos dá identidade às coisas criadas, finalidade às coisas criadas. Deus chama, põe no seu lugar. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Entendem? E depois Deus separa a luz para o dia, as trevas para a noite. E à medida em que Ele vai falando, Ele vai organizando todas as coisas. Esse mesmo Logos que estava no princípio com Deus, pode passar, Juju, é o que se torna carne e habita entre nós. É uma referência a Jesus. A expressão fez-se carne, ligada à ideia de habitar entre nós, traz o termo grego entabernacular. A ideia do termo grego é tornar-se tabernáculo. E a palavra tornou-se gente, passou a ocupar um lugar, uma forma. Quem era? Era Jesus. E toda a palavra de Deus agora estava manifestada nas atitudes de Jesus, na palavra de Jesus, na vida de Jesus. Preste atenção no que o autor de Hebreus nos fala no capítulo 1.
Vamos lá, Juju, Hebreus 1. Vamos lá? Tendo Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá? Volta lá, Juju. Tendo Deus falado antigamente aos pais e por meio dos profetas, de quem o autor de Hebreus está falando quando ele se refere a Deus falar aos pais? O autor de Hebreus vai estabelecer esse relacionamento de conversa, de fala, de manifestação do que Deus pensa aos homens de maneira direta, como ele fez com Adão, como ele fez com Abraão, como ele fez com Isaac, como ele fez com Jacó, como ele fez com Moisés, como ele fez com José, como ele fez com Noé. Você imagina receber uma ordem para construir um barco imenso num lugar absolutamente seco? Imagina uma ordem para construir uma embarcação, e na verdade a arca não era uma embarcação, porque ela não tinha navegabilidade, ela não era feita para navegar, ela era feita para flutuar. Ela não tinha os cortes e os recortes de um navio que cortam a quilha das águas por onde navegam. Ela não foi feita para navegar. O seu projeto é de flutuação. E Deus ordena que um homem como Noé construa durante um período imenso da sua vida uma enorme embarcação de flutuação num lugar absolutamente seco. Incrível, né? Ele chega para um homem que está no meio da sua parentela e diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Sai do meio dos teus. Qual seria o lugar mais seguro para o indivíduo multiplicar e frutificar, se a não ser no meio da sua família? Naquilo que ele já tinha estabelecido e plantado, mas o que Deus queria com Abraão era absolutamente novo. E Deus o tira da probabilidade mais lógica e o leva para a probabilidade mais ilógica. Porque Deus não é só Deus do impossível, Ele também é Deus do improvável. Ele não escolhe o caminho mais fácil. E muitas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não nos dá muitas vezes o caminho mais fácil. O que Ele nos manda nem sempre é o lógico. Para libertar Israel do Egito, Ele chama à existência um homem chamado Moisés, entre os judeus. O coloca como filho da filha de Faraó, aquele que poderia herdar o trono do Egito. E não seria essa a forma mais lógica de Deus libertar o seu povo? Tornar um hebreu Faraó? Olha que coisa fantástica. Moisés poderia tornar-se Faraó e libertar o povo. Mas Deus também é Deus do improvável. E Deus faz com que a situação da vida de Moisés se complique quando ele mata um egípcio para aliviar a carga de um judeu. E ele acaba tendo que fugir para o deserto e por 40 anos andar atrás de ovelhas no deserto para depois aprender a conduzir um povo. Deus não lida com as melhores probabilidades. Dá para entender? Mas Deus falou aos profetas, Deus falou aos pais.
Uma coisa que me encanta nessa palavra de Deus e sobre a questão profética, eu já comentei isso algumas vezes com vocês. Às vezes a gente tem medo do profético porque a gente acha que o profético ele tem que se cumprir de imediato. A profecia de Isaías para o nascimento de Jesus foi proclamada 700 anos antes. Possivelmente ninguém da família mais próxima de Isaías estava vivo para ver isso se cumprir. Para a geração de Isaías, dos seus netos e dos seus bisnetos, aquilo que ele disse nunca fez sentido. E às vezes nós queremos que aquilo que Deus nos fala faça sentido agora. E esquecemos que quando a profecia vem, ela vem para iniciar processos. Isaías vê, proclama, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, e do advento do seu reino virá a justiça. Nós ainda estamos esperando que a profecia, 700 anos antes de Jesus, aproximadamente, e 2000 e poucos anos depois de Jesus, ainda se cumpra na sua plenitude. Mas Deus falava. E Ele falou antigamente aos pais e aos profetas. Mas nos últimos dias, o autor de Hebreus diz, a voz, a palavra de Deus está no Filho. A palavra se torna carne, a palavra se faz gente, ela deixa de ser um som emitido com um conceito de comunicação e passa a andar, a viver, a falar, a agir e a reagir. E Jesus diz isso quando Ele diz, as minhas palavras, as palavras que eu vos tenho falado, e Ele as chama de rêmata, são espírito e vida. Ele é o Logos, e aquilo que Ele fala, opera isso em nós. Está claro? Em 1972, um homem chamado Don Gossett escreveu um livro dizendo que as palavras têm poder. Esse livro na época foi best-seller em vários lugares. E Don Gossett explica que quando Deus criou, Ele falou, e se nós somos imagem e semelhança de Deus, recriado em Cristo Jesus, quando nós falamos, também criamos. E aí ele se perde no processo, e ele cria uma coisa tão mais complicada do que a gente pode imaginar. E ele diz que quando você fala, você projeta no mundo espiritual uma possibilidade, e essa possibilidade vai sendo regada e tratada por Deus, até que essa possibilidade se torne real. Jesus pega isso e quebra na simplicidade. Ele diz, as palavras, as rêmatas, a palavra viva que eu vos tenho falado, elas são espírito e vida. Não é o que você fala, é o que Ele fala em você. É a mesma palavra criativa que continua produzindo vida em nós. Não é a minha palavra, é a palavra dele em mim. Dá para entender isso? Isso gerou uma confusão enorme no meio evangélico em todo lado, porque as pessoas começaram a crer que elas falavam e aquilo que elas diziam estava operando poder, quando na verdade a única palavra que opera poder é a palavra dele em mim. E quando esta palavra habita em mim, e quando essa palavra habita o que eu penso, e essa palavra se torna realidade pelo que eu faço, então há a mesma autoridade que criou e colocou todas as coisas no seu devido lugar. Não é a minha, é a dele em mim. Dá para entender a diferença? Mas como você pode explicar essa conta? Como que você pode equacionar isso? É simples. A plenitude de Deus estava em
Cristo Jesus, e nós temos a nossa plenitude nele. Ele é tudo em todos. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu nasço de novo, Ele, pelo seu Espírito, vive em mim. A palavra encarnada de Deus vive em mim. E a partir do momento que eu sou dele, devo andar como Ele andou. Então a palavra dele reverbera em mim, permanece em mim. E essa palavra frutifica através de nós. Não é a nossa palavra, é a dele em nós, por meio da vida dele que vive em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz, volta lá, Juju. Volta lá, isso. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Juju, dá uma olhadinha se eu tenho um slide que explica a palavra habitar. Desce um pouquinho mais. Mais. Vai mais. Aí. Essa é a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo. Enokeito. É uma variação de um verbo. É formado por duas perspectivas. Uma preposição em e um substantivo oikos, casa, em para dentro. Oikos, casa. Habitar significa trazer para dentro de casa. O que o apóstolo Paulo diz é que a palavra de Cristo seja trazida para dentro de você. E aí o tempo verbal é interessante, porque é um imperativo presente, é uma ordem para que você faça algo continuamente. Então a tradução mais próxima seria: que vocês façam Cristo habitar em vós abundantemente. Que vocês permaneçam fazendo que Cristo habite em vós ricamente e abundantemente. Está claro o que o apóstolo Paulo disse? Que o Logos, a palavra revelada em Cristo Jesus, a palavra que se torna gente, e esse Cristo que passa a viver em nós, que esta palavra seja trazida para dentro. Que Ele seja trazido para dentro. Que tudo que Deus pensa a nosso respeito nele seja trazido para dentro. Habite dentro de nós, não como uma cartilha que se obedece de fora para dentro, mas como vida que se vive de dentro para fora. Esse é o Evangelho de Jesus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que a palavra da sua pregação não era palavra de persuasão, mas era manifestação do Espírito e de dinâmica, poder. Existem duas palavras gregas para poder. Duas que são traduzidas por poder em circunstâncias diferentes. A primeira é a palavra dunamis. A segunda é a palavra kratos. Poder kratos tem a ver com poder de autoridade, com alguém que tem autoridade para fazer alguma coisa. Por exemplo, um juiz é quem tem autoridade de proferir uma sentença. Ele pode proferir porque ele tem a autoridade constituída. Meu trabalho de dissertação, Cleoni, falava sobre dar fé pública. Isso é uma coisa que está constituída na autoridade do trabalho notarial e cartorial. Se identifica que alguém tem a autoridade para declarar que um documento é
verdade. E ele atesta a veracidade do documento, porque ele tem autoridade para isso. Isso é kratos. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa, quando ele diz que a palavra da pregação dele não é persuasão, mas é manifestação de espírito e poder, é a palavra dunamis. Alguns traduzem por dínamos. Na verdade, a letra grega ela tem aquele U do francês, que a gente que é brasileiro tem dificuldade de fazer, né? Na verdade é dunamis. Só que não dá para ficar falando dunamis porque quase que a gente quebra o beiço, né? Então, é dunamis. E a palavra dunamis significa o poder que é criado a partir de uma dinâmica, de um funcionamento. Quem me conhece sabe que eu sou meio curioso. Esses dias eu estava vendo a construção de uma máquina interessante. Ela foi feita em miniatura. E essa máquina ela tem o poder, a constituição aerodinâmica e de engenharia para que o movimento de umas bolas de ferro façam com que essa máquina tenha um movimento constante e infinito. Já viram falar sobre isso? Tem um nome que eu não lembro qual. Mas você dá o primeiro start, aí aquela bola de ferro vem, ela pesa, e ela desce até um ponto onde a outra bola vem, ela pesa, e ela desce, a outra já é colocada, e ela tem um movimento dinâmico constante. A palavra poder significa essa dinâmica, o poder que coloca a gente em ação, em movimento. O apóstolo Paulo diz que a palavra da pregação dele é aquilo que faz funcionar. É poder do Espírito que nos faz funcionar. Pôr em operação aquilo que é de Deus dentro de nós. O apóstolo Paulo ainda vai nos dizer isso em Efésios capítulo 1, que foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. É esse poder que opera em nós, é essa dinâmica que opera em nós, para garantir que a gente funcione de acordo com o que Deus pensa a nosso respeito. A ordem do apóstolo Paulo é que nós façamos Cristo habitar em nós abundantemente, continuamente, com um poder e uma dinâmica constante de apropriação disto em nós. Está claro? Está mesmo? Parece que a gente flerta no evangelho brasileiro com algumas coisas muito automáticas e muito instantâneas. Parece que nós somos avessos, como evangélicos brasileiros, às coisas que têm a ver com dinâmica. A gente quer o instantâneo. A gente quer aquilo que aconteça agora e nunca mais precisa acontecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, essa história é de agora, para nunca mais acontecer, pode ser qualquer coisa, menos o Evangelho de Cristo Jesus. Porque o Evangelho de Cristo Jesus é dinâmica constante, é poder operando todo dia, é transformação diária, é mudança constante. É trazer a palavra para dentro todos os dias, é viver essa palavra todos os dias, é dinamizá-la na minha vida todos os dias. Está claro? Há 3 coisas que encantam os evangélicos brasileiros: o automático, o instantâneo e o definitivo. Quando nós pedimos coisas a Deus, a gente pede coisas automáticas, que funcionem sozinhas, instantâneas, que venham na hora, e perpétuas, que nunca mais você precise pedir de novo. Eu já vi gente orando assim: Senhor Deus, se o Senhor me passar naquele concurso, nunca
mais eu te peço nada. Começou mal. Nós flertamos o tempo inteiro com a ideia do automático. Deus me dá um marido, e o seu marido vai funcionar sozinho, perfeito, como você sempre quis. Ele vai ler os seus pensamentos. Ele vai atender os seus desejos. Ele vai perceber que você quer um diamante. Ele quer. Ele vai perceber que você mudou de perfume. Ele não vai esquecer nenhuma data importante da sua vida. Você pede a Deus um marido automático, instantâneo, que venha na minha hora e resolva todas as situações. E que perdure a vida inteira, para que eu nunca mais me preocupe com isso. Sabe quando? Sabe quando? Aí você diz assim, mas só marido? Não, mulher, filhos, emprego, oportunidades, bênçãos. Tem gente que pede a Deus coisas impressionantes. Uma vez eu estava orando com um pastor que é amigo nosso, e ele disse para mim, pastor, eu estou orando por uma coisa que às vezes eu tenho vergonha de pedir a Deus, mas eu queria muito. Eu falei, o que você queria? Ele falou, eu queria muito ter uma Hilux. Eu falei para ele, meu querido, quanto você percebe por mês? Ele disse, mais ou menos tanto. Eu falei, você já pensou no IPVA de uma Hilux? Você já pensou no seguro de uma Hilux? Você já pensou que a sua casa não tem garagem e você não tem como deixar uma Hilux dormindo na calçada? Ele olhou para mim e disse, você é um destruidor de sonhos. Disse, vamos continuar orando. Você já imaginou a zebra se um indivíduo desse ganha uma Hilux? Ele tem que dispensar a família dele para sustentar o carro. O Evangelho de Jesus é uma percepção constante do que Ele pensa a nosso respeito. E uma transformação constante da nossa maneira de ver as coisas para o jeito como Ele vê as coisas. Volta lá, Juju. Juju, essa semana me perguntaram no e-mail, o pessoal que ouve nossos áudios em São Paulo, quem é Juju? Qualquer hora dessa eu vou pedir a André para dar uma filmada e dizer assim, essa é a Juju. Um deles me perguntou, Juju é a sua inteligência artificial? Eu falei, não. Juju é a minha assistente para assuntos de projeção. Como a palavra de Cristo deve habitar em nós? De duas formas, abundantemente e com toda a sabedoria. Repita comigo, abundantemente e com toda a sabedoria. De novo. Eu estou meio traumatizado porque esses dias eu vi um videozinho no WhatsApp dizendo, pastor que manda repetir. E eu fiquei traumatizado com aquele vídeo. Bom, vou sarar depois. Cristo deve habitar em nós, a palavra de Cristo deve habitar em nós abundantemente. A palavra significa que deve ser plena. Nós devemos estar cheios a ponto de entornar. Tá certo?
Mas a outra palavra é interessantíssima, né? Sofia. Que a palavra de Cristo deve habitar em nós com toda sabedoria. E sabedoria é uma palavra extraordinária no grego. A palavra sabedoria vem da ideia de você conhecer alguma coisa. Olha essa palavra filosófica, hein? Não se come com batata, não é fatiado, não é assado. Ulterior. Já ouviram falar disso? O conhecimento ulterior significa um conhecimento que é mais do que um conhecimento interior. Significa que você conhece o que a coisa é e com o que ela se relaciona. Sabedoria é a capacidade de conhecer uma coisa, entendendo a sua essência e todos os níveis de relação destas coisas. Está claro? Não? O que isso aqui tem a ver com petróleo? Para alguns, nada. Para outros, tudo. Por quê? Porque isso aqui é um material constituído à base de petróleo. Todo plástico, a maioria deles, tem na sua essência de formação, é retirado do petróleo. Se você disser cadeira, você puder relacionar isso com petróleo, você conhece de fato a essência da cadeira. Sabe como essa cadeira é feita? Posta numa forma. Tem emenda. Você não acha uma emenda. Nunca parou para pensar, né? Como é que eles moldam esse plástico todo sem uma emenda? Ela é posta inteiriça numa forma. Já dei a vocês duas informações que geram sabedoria. Uma de essência e outra de forma. Sabedoria não é saber que cadeira é para sentar. Sabedoria é conhecer uma coisa sabendo a essência dela, como ela é feita, de que forma ela se relaciona. Entendem? O que essa mesa tem a ver com minério? Eu olho para a mesa e digo, minério. A maioria da constituição dessa mesa é feita de elementos minerais. O ferro da sua base é feito de minério de ferro. E o vidro, na sua grande maioria, é feito de cristais de areia. Mineral. Estão entendendo mais ou menos sabedoria? Do que a coisa é feita e como ela se relaciona. Sabedoria é entender o que uma coisa é e como ela se relaciona com todas as demais coisas. Sabedoria não é uma capacidade. Sabedoria é um processo. Por isso que às vezes a gente não entende quando a gente ora a Deus e pede, Senhor, me dá sabedoria. Aí o Senhor vai e aumenta as suas crises, para que você aprenda a entender as coisas. Porque sabedoria é um processo de compreensão. Mas a gente flerta com o instantâneo. Então a gente quer falar assim, Senhor, me dá sabedoria.
Aí vai tocar um sininho, prim, e você, estou sábio, estou sábio. Não é assim. Sabedoria é exercício de conhecimento. E essa palavra deve habitar em nós como um exercício de conhecimento de tudo e de todas as coisas. Essa palavra de Cristo deve habitar em nós com a capacidade de nós conhecermos as coisas e relacionarmos as coisas umas com as outras. Não é instantâneo. Uma vez vi uma pessoa dizendo: nunca mais oro por paciência. Porque como que o Senhor vai te ensinar paciência? Aumentando as suas crises. Paciência vem da expressão grega rupomone. Ruper embaixo, meno, verbo ficar. Ficar embaixo. Permanecer embaixo. Como Deus te dá paciência? Colocando o peso em cima de você. Para que você possa aprender a lidar com as situações de peso e ser paciente. Como que o Senhor vai te dar sabedoria? Trazendo as situações para que você possa compreendê-las e compreender como elas se relacionam. A palavra de Cristo deve habitar em nós com toda ou em toda a sabedoria, por meio da capacidade que a gente tem de fazer esta palavra de Cristo, quem Ele é, o que Deus pensa a meu respeito, se relacionar com tudo que eu sou e com todas as coisas que estão ao meu redor. Voa lá. Cheque. Já ouviram falar dessa palavra no jogo de xadrez? Significa que você está a um movimento de fechar o jogo. Como esta palavra de Cristo deve habitar em nós, como quem Cristo é e o que Deus pensa a meu respeito, que está revelado nele, que passa a viver em mim por meio do Espírito Santo, deve habitar em mim, deve morar em mim. Como que eu devo trazer isso para dentro de mim permanentemente? De forma abundante e com toda a sabedoria. Entendendo como que Deus pensa a meu respeito, se relaciona com quem eu sou e com tudo o que acontece ao meu redor. Eu não estou inventando nada disso. É o texto. Se você tem alguma reclamação, é com o apóstolo Paulo. Não há mais nada para hoje à noite. E o último movimento do jogo de xadrez é mate. Significa que o seu rei foi derrubado no tabuleiro. Sabe o que significa isso? Que você e eu não temos outra saída a não ser entender que dependemos exclusiva e especificamente da ação do Espírito para que quem Cristo é viva em nós e nós possamos viver nele. Aprendendo a lidar com quem Ele é em nós, em todas as situações ao nosso redor. Não dá para dizer nada mais além